vão de 59 até 70. Vários clubes ultrapassaram o São Paulo na quantidade de títulos brasileiros. É complicado, mas vou explicar para vocês um negócio. Eu era contra também. Só que depois da cerimônia de hoje eu fiquei a favor. Os corintianos já estão tudo me olhando torto. Calma. A Taça Brasil, lá de 59, e o Roberto Gomes Pedrosa, era o máximo que nós brasileiros conseguimos fazer na época. Não era fácil viajar o Brasil inteiro. Era o máximo que dá para fazer. A Taça Brasil tinha 17 clubes, às vezes 18, um representando cada estado. Os caras da época se sentiam campeões brasileiros. Os torcedores se sentiam campeões brasileiros. E aí, você vai dizer também que na época tinha Pelé, Tostão, um nível técnico altíssimo, esses caras não foram campeões? Só pra gente pensar. Mas ali está Marcelo Correge, ouvindo tudo atentamente. Ele que escutou toda a cerimônia, está morrendo de calor lá no Rio de Janeiro. Boa tarde, Marcelo Correge. Como é que foi tudo aí? Boa tarde, Thiago. Muito curioso, porque exatamente isso que você disse foi o principal argumento para todo esse movimento e essa homenagem aos 6 clubes que agora, mais uma vez, são tidos como campeões brasileiros de outra forma, né? Não tem nenhum campeão inédito nessa lista de 6 clubes que receberam os troféus hoje aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá eles. De 59 o Bahia e depois Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. E curioso, Thiago, que a presença do presidente de honra da FIFA, João Avelange, aqui também foi muito importante justamente para dar esta segurança de que o torneio, na época, tanto a Taça Brasil quanto o Roberto Gomes Pedrosa, era o que se podia fazer, já que ele era o presidente da Confederação Brasileira de Desportos, que na época decidia tudo a respeito dos campeonatos que aconteciam. Então, essa é mais ou menos a visão que acontece por aqui. E, justamente, os representantes do Santos e do Palmeiras foram os que saíram com mais troféus, mais faixas, foram os que comemoraram mais nesta manhã aqui no Rio de Janeiro. Pelo lado do Santos, o presidente Luiz Álvaro, e pelo lado do Palmeiras, o vice-presidente Salvador Hugo Palai. O Luiz Álvaro saiu cheio de faixa, cheio de troféu, e disse, inclusive, que vai ter que alugar um caminhão em parceria com o Palmeiras para levar tudo isso para São Paulo, Thiago. O Regis estava falando aí do Santos, a gente preparou até uma reportagenzinha curta sobre o Santos, tá na mão, Voz da Consciência. O Regis continua com a gente. Vamos ver o do Santos, o Regis continua com a gente daqui a pouquinho, olha só. A história com essa unificação. Só que o Regis, tem muita gente contra, tem muito telespectador nesse momento se contorcendo em casa, me escutando falar. E um dos grandes argumentos é que em 67 e 68, os 2 torneios da Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa aconteceram no mesmo ano, um torneio cada um ali. Então nós temos 2 campeões, né? Isso aconteceu, o Palmeiras ganhou, por exemplo, 2 títulos? Exatamente, o Palmeiras ganhou 2 títulos em 67, portanto ganhou 2 troféus, 2 faixas aqui, o Salvador Hugo Palai carregou tudo com ele aqui para fora do Itanhangá Golf Clube, onde aconteceu a cerimônia. E muito interessante essa cena do Pelé, comemorando agora como o maior jogador campeão de campeonatos brasileiros do Brasil. E uma justiça que é feita nesse momento aqui no Rio de Janeiro. O Pelé lembrou de tantas pessoas que participaram com ele dessas campanhas, roupeiros, pessoas massagistas e outros jogadores do Santos, e ele aqui representando vários jogadores que não puderam estar aqui, obviamente. Outra coisa interessante é em relação ao Campeonato Brasileiro de 87, a Copa União. A CBF mostrou isso aqui quando foi perguntada, através do seu assessor de imprensa, Rodrigo Paiva, sobre o que vai ser feito do Campeonato Brasileiro de 87. Módulo verde, o Flamengo venceu, não foi reconhecido, e módulo amarelo, o Sport venceu e foi reconhecido. Continua assim, o Flamengo é 5 vezes campeão brasileiro e não 6 vezes, segundo a Confederação Brasileira de Futebol, por uma decisão judicial da Justiça Comum, Thiago. Ixi, que coisa, tá legal. Obrigado ao Marcelo Correge. Então fica aí o asterisco na conquista do Flamengo. Vamos ver como é que ficou o ranking. Temos o ranking aí, Voz na Consciência? Tá, vamos só ver o ranking rapidinho. Era assim antes da unificação dos títulos e agora vai ficar desse jeito aqui. O Palmeiras tem 8, Santos 8, São Paulo continua com 6. Flamengo, então, segundo a CBF, vai ter 5. O Bahia também agora tem 2. Tudo mudou na vida dos clubes brasileiros.